pedindo que o Espírito Santo te dê revelação para que você consiga receber essa palavra e o seu coração seja uma boa terra, para que essa palavra, ao cair nesse coração, possa frutificar na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, em todas as áreas onde você está envolvido. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Quem encontrou, diga achei. Diz assim o texto: retenhamos inabalável. Retenhamos como? Algumas versões diz firmes. Retenhamos inabalável, eu gosto dessa versão. A confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Um dos maiores problemas na vida daqueles que já receberam o Evangelho, que já estão no reino de Deus, é justamente a questão de não saber como o reino de Deus opera. E quando você vai viver em uma nação diferente, se você, por exemplo, for morar nos Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que aprender antes mesmo de ir morar lá é a falar inglês. Sim ou não? Você tem que aprender a falar inglês. Porque se você for para lá sem falar inglês, você até consegue sobreviver lá, se virar, mas você vai ter muitas limitações. Você não vai conseguir ter os acessos que você deseja. Você talvez vai perder muitas oportunidades que poderiam chegar a você de forma bem fácil. Ou seja, você até consegue sobreviver tentando entender as pessoas, né? Eu lembro de uma experiência engraçada que aconteceu numa caravana em Israel, de um pastor amigo meu, que ele levou uma irmã e ela não tinha muita experiência com o inglês, e ela foi sacar dinheiro e o cartão dela ficou preso. E agora? Quem já passou por isso? O cartão travou lá na máquina, e aí ela tentando puxar o cartão a todo custo e não conseguia. E aí um guarda, o pessoal já estava reclamando na fila, né? Mas ela não podia deixar o cartão dela ali em outra nação. Então ela, não, só sai daqui com o meu cartão, e puxa, e nada do cartão sair. E aí o guarda chegou e ela aí usou o inglês de sobrevivência, né? Ela virou pro guarda e falou: nheco, nheco, my card. Nheco, nheco, my card. Engoliu meu cartão. E aí o guarda entendeu e ajudou ela, e ela conseguiu sair dali. Então pagou um mico, né? Até hoje o pessoal fica zoando ela. Então quando você vai para uma nação estranha, quando você entra em um povo, você tem que aprender algumas realidades em relação a essa nação que você está passando a viver. Uma das principais é a língua, a outra é a cultura, né? E aí com mais tempo, à medida que a gente for vindo por aqui, a gente vai falando. Mas hoje eu quero me prender nessa questão da importância da linguagem do reino de Deus. E aí nesse aspecto de falar a linguagem do reino de Deus, quem é o nosso professor? Quem é o nosso mestre? Jesus. Amém? Jesus, ele é a expressão exata da glória de Deus. Jesus é o nosso padrão, ele é o que Deus quer que venhamos ser. Então você vai analisar a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus tinha um vocabulário aonde não existiam algumas palavras que a gente costuma usar na nossa rotina, como por exemplo, não vai dar, não consigo, eu não sei, eu não posso. Você não encontra em nenhuma parte Jesus pronunciando essas palavras, porque a mentalidade de Jesus, ela funcionava de acordo com o princípio do reino de Deus. Então no reino de Deus tem algumas coisas que não existem, que se você falar, elas não vão acontecer no reino, mas vão acontecer no natural. Por exemplo, uma coisa que não existe no reino de Deus: morte. Não existe morte no reino de Deus. E uma das maiores experiências que nós temos com isso é quando Jesus está indo ressuscitar a filha de Jairo, melhor, curar a filha de Jairo ainda no caminho. E Jairo está indo ali cheio de fé, e de repente chega alguém e diz assim para Jesus, assim, para Jairo, né? Deixa o mestre em paz, a menina já morreu, ela não vai mais, não tem mais jeito. Mas como Jesus não caminha com a mentalidade de morte, a morte para ele não existe, não é um problema. Jesus vira para Jairo e diz assim: olha, crê somente, só crê.
E ele vai. E quando Jesus chega lá, está toda uma multidão na casa em redor da menina, e ao redor da menina com um pranto, chorando. Então Jesus disse: não chore, a menina não está morta, ela está dormindo. Mas falando do ponto de vista humano, estava morta ou não estava? Sim ou não? Estava, mas não na mente de Jesus, porque a mente de Jesus não tem lugar para a morte. A morte, para aquele que entregou o coração para Jesus, é uma condição inexistente. Você não morre, você é promovido, né? Realmente você passa dessa para melhor quando morre. Então entender isso é um princípio. Então quando Jesus percebe que aquelas pessoas não pensam da mesma forma que ele, e elas também não falam da mesma forma que ele, Jesus vira para a dona da casa assim: por favor, retire eles daqui. E eles são retirados, e Jesus vai até a menina, e quando ele chega até ela, ele não diz assim: ressuscite, porque não é assim que você desperta alguém que está dormindo. Ele diz assim: menina, se levante. E ela se levanta. Então a morte era uma ideia que não existia na mente de Jesus. Por isso, quando a morte cruzava o caminho de Jesus, ela deixava de existir, porque ele tinha uma linguagem de vida. E dentro dessa conotação, nós, filhos de Deus, nós já entramos no reino de Deus, amém? O reino de Deus está aí dentro de você, você crê nisso? Mas não é suficiente que o reino esteja aqui, eu preciso expressar o reino de Deus. E uma das formas principais de expressar o reino de Deus é assumir a linguagem do reino de Deus. Aí eu preciso saber o que eu sou, qual é a minha identidade espiritual em Cristo, as minhas riquezas em Cristo, aquilo que eu tenho como herdeiro de Deus, e viver de acordo com isso. E eu sou confrontado, você também, todos os dias, com a minha realidade natural e a verdade do reino de Deus a meu respeito. No reino de Deus existe um projeto perfeito para você. E o primeiro texto que nós lemos do livro de Hebreus diz que nós devemos manter uma confissão inabalável. Por quê? Porque muitas pessoas, elas desfazem o que elas oram na igreja com as suas próprias palavras. Elas chegam na igreja, elas oram pela família, elas oram pelo casamento, pela empresa, pela situação difícil que ela está passando. Ela faz aquele clamor, às vezes chora na presença de Deus, se derrama, mas quando ela sai por aquela porta, que acontece a primeira oposição das trevas, ela desfaz a oração, dizendo assim: não tem jeito não, esse homem aí não muda não, essa situação não tem jeito. Então a linguagem contradiz a realidade do reino de Deus. E todo milagre, antes de acontecer fora, precisa acontecer primeiro aqui dentro. Antes de Deus realizar qualquer coisa em meu favor, Ele vai mudar a minha mente, e Ele vai me fazer pensar de acordo com aquilo que Ele pensa, porque os seus pensamentos são mais altos que os meus, amém? E quando eu começo a assumir essa linguagem do reino de Deus, eu começo a entender que eu preciso mudar tudo na minha vida, a minha postura, a forma de me expressar com as pessoas. Eu devo assumir uma linguagem que corresponda ao reino de Deus no meu dia a dia. Porque aqui na igreja a gente fala um ambiente de fé, até porque quando nos reunimos, nós nos reunimos movidos pela fé. Mas o nosso grande desafio em assumir essa linguagem é você assumir depois que você sai dali, você passa por aquela porta, que você volta para a sua realidade na segunda-feira, que você volta para o seu contexto dentro de casa, às vezes algo que te oprime, que te perturba, que te trouxe à igreja. Às vezes você foi movido até na igreja porque a situação estava tão difícil, você já tinha colocado a sua fé em muitas coisas, não funcionou, então você veio à igreja. Então lá fora, na sua convivência, no seu dia a dia, você tem um desafio de começar a falar de acordo com a graça de Deus, aquilo que Deus derramou sobre sua vida, aquilo que é a sua herança, amém? E aí a primeira expressão que eu quero que você entenda é que quando nós começamos a compreender a graça de Deus em nosso favor, nós temos que entender que fomos chamados para reinar em vida, amém? Diga isso para o seu irmão: você foi chamado a reinar em vida. Como assim reinar em vida? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Versículo 17. Romanos 5, 17. Porque pela ofensa de um só homem, Adão, a morte veio e reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Quantos aqui receberam a abundância da graça?
o dom da justiça farão o quê? Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pastor, o que é reinar em vida? Já está dizendo, é você estar numa posição de autoridade, amém? Quem reina está numa posição de autoridade. E uma das coisas que você vai aprender em relação a um rei, né, é que o rei ele não pede, ele ordena. Quer dizer que eu vou dar ordem para Deus? Não, aqui Deus está fora de contexto porque Ele é o rei dos reis, amém? Mas nós estamos falando daquilo que está ao nosso redor, Satanás, as circunstâncias e aquilo que nos cerca só é mudado quando nós começamos a enxergar-nos da forma que Deus nos vê. Quando você entra numa situação difícil, Deus está vendo uma oportunidade de um milagre acontecer na sua vida e de algo grande acontecer. Mas isso só vai acontecer se você assumir a linguagem da graça, se você tomar a sua linguagem. Aí eu até falo que quando você começa a aprender um idioma, geralmente você começa a aprender saudações, né? Bom dia, tudo bem? Como você está? São coisas que você começa a aprender dentro do contexto de relacionamento quando você está aprendendo um idioma. E aí eu quero orientar você a mudar o seu idioma a partir de hoje. Você começar a falar o idioma do reino de Deus, você começar a falar a linguagem da graça, amém? Quando a pessoa perguntar para você assim, como é que você está, meu irmão? Ao invés de você dizer assim, estou ruim, estou mal, estou na luta, rapaz, estou na prova, você vai responder o que a palavra diz, amém? Como é que você está, meu irmão? Eu estou reinando em vida, querido. Como? Reinando em vida. Aí a pessoa já vai ficar curiosa, né? Como é que é esse negócio? Já é uma oportunidade de evangelismo. Estou reinando em vida. Se você não quer dizer isso, você fala outra coisa. Como é que você está? Estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Efésios capítulo 2, versículo 6. Como é que você está, querido? Estou triunfando em Jesus. Porque, segundo aos Coríntios 2,14, vai dizer que nós somos sempre conduzidos em triunfo. Ainda que a situação de derrota chegue e você ache que é uma situação de derrota, mas se você se comportar de acordo com aquilo que Deus diz a seu respeito, aquilo que veio para ser uma situação de derrota será revestido pelo poder do Espírito Santo e as coisas vão começar a ser favoráveis a você. Um dos maiores exemplos que eu tenho em relação a isso é Paulo. Você já analisou a vida de Paulo? Paulo poderia ser o cara que deveria contar mais derrota na vida dele. Por quê, pastor? Toda vez que o homem viajava, o navio quebrava. Quando não quebrava, afundava. Era assim, não é? Ia pregar, ficava preso, tomava um monte de chicotada. E ele lá preso, as mãos presas, os pés presos, o pescoço preso, muitas vezes tinha uma corrente no pescoço, as costas toda cortada, 39 chicotadas, na carne viva. Aí você não vê Paulo dizendo assim, né? Poxa, tá vendo o que é que deu a gente pregar esse evangelho? Aí ó, o que a gente ganhou em troca? Não, pelo contrário, não estava conseguindo dormir, muita dor nas costas, né? As costas todas ensanguentadas ainda. Ele olha para Silas e diz assim, Silas, vamos adorar? E Silas, vamos adorar. E eles começam a adorar de uma forma tão expressiva, que a palavra vai dizer em Atos capítulo 16, que os outros presos escutavam o que eles estavam cantando, e Deus também escutou, e você já conhece a história, um terremoto destruiu tudo lá, menos eles. Você ouve Paulo falar, por exemplo, de uma experiência que ele teve no navio. O navio afundou, quebrou, destruiu o navio. Mas você não vê Paulo dizendo assim, ó, o diabo se levantou. Foi uma luta terrível. Satanás se levantou, o barco quebrou tudo. Você não ouve ele falar isso. Ele fala algo totalmente diferente. Ele prefere falar o que Deus fez. Então ele diz assim, ó, teve realmente uma tempestade, acabou o navio, acabou tudo, mas eu estava orando antes de acontecer e o Senhor me disse que nenhum fio de cabelo dos que estavam dentro do barco iriam se perder por conta da aliança que ele tinha comigo. É essa linguagem que você tem que assumir. Porque, meu irmão, numa tempestade no mar, onda batendo na cabeça das pessoas para lá e para cá, Deus exagera. Fala sério, Deus exagera. O Senhor poderia dizer assim, nenhum braço vai quebrar, né, nenhuma perna vai quebrar, mas Deus disse, nenhum fio vai se perder. Esse é o nosso Deus. Amém? Aí o homem desce do barco, a cobra vai e morde. E quem morre? A cobra. Ele continua na boa. Por quê? Porque dentro do coração dele
existia uma linguagem de fé, até a morte. Quando você vai ler o relato da morte de Paulo, você vai ouvir ele dizendo assim: ó, eu estou sendo entregue como uma oferta de libação ao Senhor. Você não vê nenhum ranço, de rancor, de ingratidão, nada disso. Porque quando você assume a linguagem da graça, você começa a enxergar as circunstâncias ao seu redor de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, não com o que você está vendo. Porque o que você enxerga sempre será difícil de entender, de aceitar. Mas quando você muda a sua ótica e você diz assim: Deus, eu quero ver como o Senhor está vendo, você não vai ver mais problemas, você não vai ver mais dificuldades, você vai ver oportunidades para que o milagre aconteça. Mas eu tenho que mudar a minha linguagem, eu tenho que assumir essa linguagem da fé. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui pastor na igreja de São Paulo, e eu comecei a pregar isso aqui, né? Agora o Espírito Santo me trouxe de volta isso aqui para falar, né? E eu estava falando lá na Liripituba que nós começamos a assumir isso aqui com tanta veracidade, pastor Diogo, que os irmãos começaram a se tratar assim. Quando eles se encontravam, eles se abraçavam em comunhão, e um dizia para o outro assim: como é que está a pedra viva, bom perfume de Cristo, carta escrita do Senhor, sacerdócio santo, povo que é escolhido. Era assim que eles se tratavam. E eles começaram a assumir essa linguagem de graça de uma forma tão poderosa que quem vinha visitar a igreja não entendia nada, né? Porque quando eles estavam lá, e eu me lembro que nessa época eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Eu fui trabalhar numa empresa, e quando eu chegava na empresa, né, assim, de manhã cedo, todo mundo assim emburrado, aquela coisa, né? Eu chegava de manhã e falava assim: bom dia, abençoados do Senhor Jesus. Porque Efésios 1:3 diz que você é abençoado. Você recebe isso? Diga para o seu irmão: você é abençoado, querido. Amém? Passou 6 meses. Sabe como era meu nome na igreja, na empresa? Sabe como é que eles me chamavam na empresa? Era assim: eu trabalhava no setor, aí o meu gerente dizia assim: vai lá no setor do irmão. Como tinha muitos crentes, aí as pessoas que iam perguntavam assim: é no setor do irmão abençoado? Porque aquilo que você libera volta para você. Amém? Então lá na empresa eu trabalhei 5 anos. Sabe como é que eles me chamavam? Abençoado. É meu irmão abençoado. Porque todo mundo que eu encontrava no meu caminho eu dizia: como é que você está, abençoado? Liberando aquilo que a palavra do Senhor declara. E quando você é uma fonte de bênção, quantos aqui são uma fonte de bênção? Você libera isso sobre sua família, sobre sua casa. Você libera isso e você se mantém firme naquilo que você acredita. Então quando você começa a entender a linguagem da graça, muita coisa fica clara para você. Uma delas, que eu acho assim, que é uma das mais importantes. Quando você começa a compreender essa linguagem, olhando para Jesus, olhando para aquilo que Jesus conquistou, que é direito seu, que é sua herança, você não aceita mais, por exemplo, cantar algumas canções que contrariem essa verdade. Tem muito hino de louvor não, algumas canções evangélicas que eu não canto, que eu olho a letra e digo assim: peraí, isso aí não condiz muito com o que a palavra diz a meu respeito, então eu não vou cantar esse trem aí não. Porque como hoje o mercado evangélico está tão disputado, né? Vem um monte de gente cantando um monte de besteira que não tem nada a ver com a palavra, mas porque tem uma melodia bonita, tem um ritmo às vezes legal, a gente canta, mas não analisa o que está cantando. E é uma declaração profética que você está fazendo sobre sua vida. Então eu quero que você entenda que no projeto de Deus você é chamado para viver falando a linguagem do reino de Deus. Amém? Tirando aquela linguagem que às vezes te oprimiu durante muitos anos. Pessoas: não consigo, não posso, não vai dar. E quando você começa a olhar para Jesus, você descobre que isso não é verdade. Abre a sua Bíblia em Romanos, ainda Romanos capítulo 5. Nós já lemos um texto, mas eu quero ler outro agora. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5:1. Quem encontrou? Olha o que diz aqui: justificados, pois, pela fé, tenhamos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a essa graça, na qual estamos mais ou menos vacilando, cambaleando. Estou balançando, mas não vou cair, é isso? Estamos como?
firmes. E sabe quando você está firme, de acordo com o que está dizendo aí, sabe o que acontece? Aí ele vai dizer: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Há um ditado aí fora que diz assim: a esperança é a última que morre. Para nós isso não vale, né? Você sabe disso, né? A nossa esperança já morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou ao terceiro dia e não vai morrer nunca mais, porque a minha esperança e a sua esperança é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Amém? Então, quando a minha esperança é isso aqui, ele vai dizer assim: não somente isso, mas também nos gloriamos em quê? Em que nós nos gloriamos? Lê aí. Nas tribulações. Tem alguém aqui que gosta de tribulação? Ninguém, né? Nem eu. Mas esse texto está dizendo que quando você entende e você está firme na graça de Deus, e você tem certeza de que a sua esperança é viva, é Jesus, quando a tribulação vem, você não fica abatido, você se gloria na tribulação. Imagina aí, se gloriar na tribulação. Tribulação chegou, o que é que eu faço, pastor? Vou ficar deprimido, vou entrar no meu quarto, vou chorar, vou começar a dizer: ai, e agora? Quem poderá me defender? Vou fazer isso? Não, aqui está dizendo que eu começo a me gloriar na tribulação, porque eu descubro, quando eu estou envolvido dentro de uma situação de tribulação, que aquela tribulação tem um propósito. E aqui o texto vai dizer que essa tribulação, ela produz em mim, ou ela deve produzir, na maioria das vezes não produz, por pessoas não estarem vivendo com essa mentalidade e vivendo com a mentalidade errada. Mas o propósito da tribulação é produzir em mim perseverança. E muitos de nós desistimos fácil demais das coisas. Quantas pessoas você conheceu que começaram na presença do Senhor, mas quando as tribulações chegaram, elas desistiram? E só há um meio de Deus gerar perseverança em nós, quando nós começamos a viver em meio à tribulação, e nós começamos a olhar para a tribulação, mas os nossos olhos estão acima, né? Nossos olhos estão como os olhos da águia. Mesmo que tenha as nuvens, os meus olhos estão no sol da justiça, e eu estou olhando para Ele, e eu sei que tudo que está acontecendo aqui está acontecendo, é um momento, mas Paulo vai dizer que é uma leve e momentânea tribulação. Ela vai demorar o tanto necessário para produzir em mim perseverança. E essa perseverança que produz em mim não para aí, vai dizer que ela gera experiência. Você sabe que a única coisa que a gente não pode transferir para o outro é experiência, né? Experiência não se transmite com imposição de mãos. Receba a minha experiência em nome de Jesus. Não vai receber. Você precisa ter a sua com Deus, amém? E as suas experiências vão ser totalmente diferentes das minhas. Podem ser parecidas, mas nunca são iguais, porque tem uma forma diferente de Deus trabalhar na sua vida. Os princípios são os mesmos, mas a sua experiência tem muito a ver com a sua realidade. E a experiência produz a esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus não vai ser. O amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que em nós opera. Amém? Quando nós começamos a entender isso, querido, nós começamos a mudar a nossa realidade. E a primeira coisa que a gente muda é o nosso discurso. Porque você encontra pessoas que têm ouvido a palavra todos os dias. Eu tenho muito confrontado muitas pessoas lá na Pituba, porque eu tenho pregado isso aqui já há uns 15 dias pregando isso. Eu gosto muito de ficar pregando até que o povo entende. E você sabe que a gente, né, às vezes acostumou a ouvir mensagens, e nós não temos só que ouvir mensagens, nós temos que ser instruídos pelo Senhor, amém? Até que aquela verdade se torne um fundamento na minha vida e eu consiga transmitir para aqueles que são mais fracos que eu. E aí, quando eu encontro pessoas que eu estou vendo a cara deles em todos os cultos, né, ouvindo a mensagem, que eles vêm falar contrário à mensagem, eu olho para ele e pergunto assim: você não estava aqui naquele dia que eu preguei aquilo, não? Estava, pastor. Por que você está falando assim, querido? Muda teu discurso, rapaz. Que linguagem é essa? Você está aprendendo isso aonde? Onde é que você está ouvindo isso? E aí a pessoa cai a ficha, né? Diz assim: é verdade, eu não posso mais continuar assumindo essa postura, eu não posso mais continuar assumindo essa linguagem.
Então, quando você olha para Jesus, ele cruzando o caminho das pessoas, ele sempre tem uma linguagem para levantar as pessoas, para animar as pessoas. Ele não enxerga nada que seja contrário, num ponto de ser impossível de ser resolvido. Pelo contrário, Jesus olha as situações e ela sabe que elas têm um propósito. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Hebreus 10, 23 fala a palavra inabalável. Romanos 5, 2 fala que nós temos que estar firmes. E agora Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer o seguinte: para a liberdade Cristo nos libertou. Amém? Tem uma canção que eu gosto muito, que eu sei que vocês conhecem, que diz: Filho do homem me libertou verdadeiramente. Você recebe isso? Só que aqui o apóstolo faz uma exortação interessante. Ele diz que mesmo já tendo sido libertos por Cristo, nós poderemos voltar a ser escravos. Aí ele vai dizer assim: permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de quê? De escravidão. O que é um jugo de escravidão? É um jugo de religiosidade. É onde você passa a viver uma vida com Deus na base da barganha, sabe? Eu dou para Deus e Deus me dá. Eu quero que você entenda que você foi chamado para viver de acordo com a graça de Deus. E na graça de Deus você já é abençoado. Na graça de Deus você já é herdeiro de Deus. Você já é povo dele, você já foi comprado. Você só precisa agora caminhar em boas obras, porque Efésios 2, versículo 10 vai dizer que nós fomos criados para caminhar em boas obras. E como é que eu faço para fazer isso, pastor? Isso aqui é uma transição diária, querido. Algumas coisas têm que ser muito verdadeiras para que eu comece a, com frequência, falar isso aqui. É como quando você está estudando um idioma. Não adianta só você ir na escola, onde você está tomando aula. Está tomando aula de inglês. Então você vai lá, ouve a professora falar. Naquela hora ali você sente até que pode falar, né? Você fica assim com a fé. Mas quando você sai dali, parece que some tudo. Isso acontece nos cultos. A gente vem para o culto às vezes e o pastor prega uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, e naquele momento nosso coração se enche de fé e diz: meu Deus, que palavra poderosa. Mas quando a gente sai por ali, se nós não mantermos a chama acesa, aquilo vai se apagando dentro de nós. Então, como é que eu posso fazer isso, pastor? Tendo uma vida onde você começa a mergulhar na palavra de Deus, amém? Onde você começa a acreditar, você começa a ler a Bíblia acreditando. E aí um conselho que eu quero dar para você que ainda não leu a Bíblia inteira: você começar lendo a partir de Romanos, as epístolas de Paulo. E quando você passar por todas as palavras onde existe a palavra Cristo, ou em Cristo, você grifar ela, e você vai ver que na maioria das vezes essa palavra está relacionada com a gente. Na maioria das vezes essa palavra está ligada aos filhos de Deus. Na maioria das vezes essa palavra está ligada ao que Deus tem para a sua vida, ao que Ele quer fazer. Então, se você não conhece isso, você vai viver no reino de Deus, sendo filho de Deus, sendo abençoado, sendo um cidadão do reino de Deus, tendo uma herança espiritual poderosa, mas mesmo assim você pode viver como escravo, sendo livre. Muita gente vive assim hoje na igreja, querido, muita gente. Por quê? Por causa daquilo que o Senhor já diz lá antigamente em Oséias, diz: o meu povo sofre. Por que que o povo sofre? Porque o diabo é ruim? Porque o pecado destrói? O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. É aquela velha história que eu gosto de contar, você vai me ouvir contando isso várias vezes, da mulher que trabalhou a vida inteira na casa de um casal, e o casal não teve filhos, e o casal muito rico, e ela dedicou a vida a cuidar daquele casal. Primeiro morreu o marido, e ela ficou cuidando da senhora. Só que ela foi envelhecendo junto também, não casou, dedicou a vida ali em uma outra nação. Ela era uma imigrante, e ali cuidando. Quando a velhinha estava perto de morrer, a velhinha chama ela e diz assim: eu tenho um presente para dar para você. Só que ela era analfabeta, não sabia ler.
E aí a velhinha pega um papel e dá para ela. Ela pega aquilo com todo carinho, guarda. Dias depois a velhinha morre, ela mandou fazer um quadro, moldurou e colocou ali na cabeceira da cama dela. Só que os recursos começaram a acabar dentro de casa e ela começou a ficar doente. Ela também tinha um problema de saúde. E quando ela estava assim quase para partir, os vizinhos chamaram o médico. E o médico veio. Quando ele entrou, ela já bem mal, o médico ali examinando ela, né, triste, né, porque ela estava prestes a morrer. O médico olha na parede assim, na cabeceira da cama dela, aquele papel lá, né, numa moldura. Ele limpa assim, quando ele lê, ele olha para ela e fala assim: a senhora sabe o que é isso aqui? Ela diz assim: ah, foi uma carta de agradecimento que a minha patroa antes de morrer deixou para mim. E aí o médico fala: não, senhora, isso aqui é um testamento. A senhora é herdeira de uma herança muito grande. A senhora não sabia que a senhora é milionária? E ela não sabia porque ela não sabia ler. E ela morreu dias depois, pobre, sendo milionária. Isso acontece com a igreja muitas das vezes e na maioria das pessoas. As pessoas receberam um testamento. Levanta aí o testamento. Tem alguém que está com o testamento aí na mão? Levanta aí bem alto para os irmãos verem. Você tem que ler esse testamento, querido. Você tem que meter a cara aí, dar esse negócio. Por quê? Porque toda a tua herança está aí. Tudo que Deus reservou para você está aí. E se você não conhece, você vai perder muita coisa. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, você nunca vai dar um passo além da sua fé. Existe um exército que está trabalhando em nosso favor, que são os anjos. Quantos creem nisso? Mas esses anjos que estão trabalhando em nosso favor, que é um recurso que o Senhor nos deu, como filhos, como herdeiro, Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai dizer que eles são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir aqueles que são herdeiros de salvação. Quantos herdeiros de salvação tem aqui? Mas se você for lá para o Salmo 103, versículo 20, você vai perceber algo. Você vai perceber que os anjos de Deus, eles só obedecem à voz da palavra de Deus. Ou seja, se eu for fazer uma oração, e dentro do meu contexto de oração, eu digo: Senhor Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou sofrendo. Só isso não vai comover o coração de Deus. Eu preciso usar a palavra. Quando você ora e você libera uma palavra, você mobiliza os exércitos celestiais para guerrear para você. Senhor, eu quero orar pela minha família. A tua palavra diz que se eu acreditar, será salvo eu e minha casa. Nesse momento você está invocando uma resposta divina ao seu favor, amém? Mesmo que você não perceba naquela hora, naquele momento os anjos começam a se mobilizar no mundo espiritual, trazendo livramento para pessoas da sua família, trazendo curas para pessoas da sua família, fazendo acontecer, porque os anjos, eles entendem a linguagem do reino de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos conhecer isso. Nós não podemos viver a nossa vida na igreja somente indo ao culto e voltando para casa, guarda a nossa Bíblia, deixa ela lá no cantinho. Não, nós precisamos mergulhar na palavra, amém? A Bíblia vai dizer: procura apresentar-te diante do Senhor aprovado. Se você for aprovado diante de Deus, você não é reprovado diante de ninguém. E aí o texto seguinte, né, vai dizer o seguinte: como o obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Então eu quero que você guarde isso no seu coração essa noite, e eu quero que você mude sua linguagem, amém? Diga para o seu irmão assim: vamos mudar a nossa linguagem. É tentador falar dos nossos problemas? É. Você vê que a gente gosta de falar do nosso problema, né? Tem gente que gosta. Ele encontra você, ele já vai falando: meu irmão, a luta está grande. Você não sabe o que eu estou passando, não. Como se eu soubesse que é difícil ser crente desse jeito. Mas você vai resistir à tentação e você vai assumir a linguagem do reino de Deus. Amém? Toma o exemplo daquela mulher lá do Antigo Testamento, que não entendia nada da graça. Mas o profeta ficou na casa dela e ela não tinha um filho. E aí o profeta resolve orar para ela ter um filho. E o filho nasce. Passado alguns anos, o filho morre. E ela não se conforma: eu não pedi filho a ele. E ela vai lá atrás do profeta. E quando ela está indo, que o profeta enxerga ela de longe, ele começa a mandar mensageiros. O mensageiro chega e pergunta para ela: e aí? O
tudo bem com tua casa? Tudo bem. Tudo bem com teu filho? Tudo bem. Tudo bem com teu marido? Tudo bem. Aí ele voltou, disse que está tudo bem. O profeta, não, tem alguma coisa errada. O semblante dela não é de quem está tudo bem. Vai lá de novo. E aí até quando ela chegou no profeta, ela disse para ele, por acaso eu te pedi algum filho? Não, então pode orar para o menino ressuscitar. Agora que você deu, você vai orar e o menino vai ter que voltar. E voltou ou não voltou? Mas ela não aceitou. Dentro dela o menino não tinha morrido. Então eu quero que você assuma hoje a linguagem da graça. Situações que podem parecer estar mortas na sua vida vão voltar a viver. Seu casamento, na sua empresa, na sua família. Aquilo que já parecia perdido, quando Deus entra, volta a existir. Ele chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Mas para isso eu tenho que manter a minha linguagem na fé. Eu aprendi algo, quero terminar falando isso, que é não dar glória ao diabo. O diabo está, desculpa a expressão, lascado comigo. Porque ele não tem reconhecimento nenhum. Se eu bater o carro, eu digo assim, poxa, Deus permitiu que eu batesse o carro, glória a Deus. Qualquer coisa que aconteça, eu nunca vou dizer assim, o diabo, deixa o diabo lá. Por quê? Porque eu aprendi que a minha vida e a sua vida é do Senhor. E se alguma coisa tiver que acontecer conosco, tem que passar por Deus. E se Ele permitir, Ele tem um propósito. Então que a glória seja dele sempre. Amém? E nunca de Satanás. Que a glória seja dele sempre. Então quando você vive assim, você está tranquilo, está livre do mal e vai fazer o que nós lemos em Romanos capítulo 5, 17. Você vai reinar em vida. E vai olhar para as situações, para as circunstâncias, e você vai dizer assim, não, eu não recebo o que os meus olhos estão vendo, porque eu caminho por fé e não por vista. Amém? O que os teus olhos veem são aparentes. O que o Senhor diz é eterno, tem fundamento e vai se cumprir, porque a palavra dele não volta vazia. Amém? Eu quero orar por você nessa hora. Eu queria que você ficasse de pé a nós orarmos. Queria que você pegasse na mão da pessoa que está perto de você. Pega na mão dele aí com carinho. E nós vamos orar uns pelos outros agora, amém? Antes de orar, olha para ele assim e diz assim, você sabia que você é abençoado, meu irmão? E nós vamos clamar por essa realidade espiritual agora, amém? Você vai orar pela família, pela casa desse irmão. E eu descobri um segredo, né? Eu ensino sobre intercessão. Eu descobri um segredo forte sobre intercessão. Quando nós queremos que Deus opere na nossa casa, o segredo é orar pela família dos outros. Quando nós queremos que Deus opere no nosso casamento, o segredo é orar pelo casamento de outras pessoas. Enquanto a gente está focado no nosso problema, a gente fica preocupado, fica ansioso, fica oprimido. Mas quando a gente faz como Jó intercede pelos seus amigos, que nem amigos eram de verdade. Que Jó começa a interceder, Deus vira o cativeiro dele. E Deus quer fazer isso nessa noite, amém? Então talvez essa pessoa que está segurando tua mão aí, ela entrou aí hoje com um problema muito grande, precisando de um milagre de Deus. E você vai ser o agente de Deus para esse milagre acontecer essa noite. Amém? Então começa a orar por essa pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos agora em oração. Estamos aqui nessa noite reunidos no nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. E nós temos uma garantia, Senhor, de que todas as vezes que nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor está presente. E nós cremos que o Senhor está presente aqui nessa noite. Por isso nós queremos agora invocar o poder e a autoridade que existe no nome de Jesus. E queremos declarar agora, Senhor, que tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, na vida desses irmãos, na vida de cada pessoa aqui, nós queremos Te pedir agora, libera os anjos, os Teus espíritos ministradores, aqueles guerreiros que o Senhor tem para guerrear as causas do Teu povo, e começa agora a enviar anjos nesse local, na casa das pessoas, trazendo respostas, Senhor, estabelecendo livramentos, milagres, Deus, circunstâncias que vinham oprimindo essa pessoa, gerando ansiedade no coração dela, gerando no coração dela, Senhor, medo, gerando preocupação. Nós queremos agora dizer que cesse toda ansiedade, toda preocupação, e que essa pessoa seja cheia agora
da paz que excede todo o entendimento. Que essa pessoa seja cheia agora da alegria do Espírito Santo, Deus, e que os olhos espirituais dos teus filhos sejam iluminados com espírito de sabedoria e revelação, meu Deus, e que eles consigam enxergar aquilo que está diante deles como uma oportunidade de milagre, de bênção, porque a tua palavra diz que o teu poder que em nós opera, o mesmo poder que operou em Jesus, ressuscitando dos mortos, está operando em nós e vai fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero profetizar sobre as famílias aqui, sobre os relacionamentos. Eu quero liberar uma palavra do Senhor, Pai, de que ainda essa semana haverá respostas, ainda essa semana haverá, Senhor, milagres, ainda essa semana pessoas vão receber ligações, pessoas vão fazer ligações, e vai haver reconciliação, vai haver transformação, vai haver, Senhor, milagres, respostas do Senhor. Eu quero agora ativar a verdade do teu reino, e no teu reino tudo é favorável àqueles que são teus herdeiros. Por isso, tudo que seja contrário à tua vontade, nós agora rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro sobre cada pessoa aqui, meu Deus, o teu Espírito movendo os corações, enchendo o coração, e que seja despertado o Espírito dos teus filhos, a mente de Cristo que já está neles seja plenamente ativada, para que eles pensem como Jesus pensava, para que eles reajam como Jesus reagia, e para que eles olhem as circunstâncias e as situações como Jesus via. E nós dizemos agora, que seja silenciado toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Aonde havia morte, nós liberamos palavra de vida. Aonde havia enfermidade nessa noite, nesse corpo, nós liberamos agora a palavra de cura, nesse momento, em nome de Jesus. Aonde havia medo, nós liberamos agora a palavra de autoridade, de ousadia. Aonde havia ansiedade, nós liberamos a palavra agora de certeza, de fé, de confiança. E aonde havia desajuste nesse casamento, nessa família, nesse lar, Senhor, nós liberamos a palavra de ajuste da tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E nós assumimos essa palavra sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.